Feito. Gravando. Então, hoje, como o convite já dizia, né, a nossa live é uso real, case, né? É uma live onde a gente está trazendo o cliente para mostrar as capacidades da OTM Suite. A ideia é que a apresentação hoje, então, seja feita aí pelo Diego e pelo Rafael, né, e que apresentem o case lá da Multinova de composição de cargas, né? Foi desenvolvido com maestria aí para os apresentadores. Então, palavra com vocês aí, podem iniciar a apresentação de vocês, eu vou descompartilhar minha tela aqui e é com vocês o espetáculo. Beleza, então, obrigado, Rafael. Na verdade, vou precisar muito da ajuda do Rafael e muito da ajuda do Alceu, que desenvolveram basicamente tudo. Eu colaborei um pouquinho, mas eles é que são mais os pais da criança. Então, só para contextualizar um pouco sobre a Multinova e sobre a nossa necessidade. Então, a Multinova está situada na unidade em Farroupilha, na terra do Alceu ali, que ele tem bastante orgulho, né? E ela tem filiais em Santa Catarina, São Paulo, Bahia e Espírito Santo. A gente trabalha na parte de plásticos para proteção, atuamos bastante com um processo não de injeção e sim de extrusão, tá? Grande parte do mercado que a Multinova atende é segmento moveleiro, segmento de construção civil, então fabrica plástico bolha, perfis, tubos, enfim, vários produtos. E uma característica bem peculiar do nosso produto e do nosso mercado é que o produto ele tem um volume muito grande. E isso nos leva a ter grandes custos com cargas, com fretes. Ele é um valor bem representativo nas nossas despesas hoje. E aí, devido a isso, a gente trabalha de várias formas com a parte de cargas. A gente trabalha muito pouco com transportadora, a gente tem alguns veículos próprios e a gente trabalha bastante com freteiros, com RPA, tá? Então, qual que foi nossa necessidade? A gente precisava ver se a mercadoria que está em determinados pedidos e que vai, a gente trabalha muito com rotas. Então, um caminhão vai sair da Multinova, vai passar por Caxias, vai passar por Flores da Cunha, vai passar por Antônio Prado e depois vai retornar. Então, tem vários pedidos dentro dessa rota e a gente precisava saber se isso ia caber dentro do caminhão ou não, tá? Antes de a gente ter a ideia de fazer isso no ATM Suite, o pessoal fazia isso muito empiricamente, por conhecer os produtos, só que a gente foi mudando de pessoas na área de logística e esse conhecimento foi se perdendo. Além disso, eles tinham muita dificuldade em saber produtos novos toda hora, enfim. Então, por mais que as pessoas ficassem na empresa, a gente começou a ampliar muito a gama de produtos e isso acabou se tornando um complicador. Então, uma das unidades, a unidade de Santa Catarina, montou uma planilha Excel similar à tela que a gente vai mostrar para você, mas era tudo muito manual, tinha que entrar lá, colocar o produto, colocar a metragem cúbica dele, colocar qual que era a quantidade que estava no pedido, e aí a planilha de Excel mais ou menos calculava isso. Então, eu e o Rafael, a gente começou a discutir bastante como fazer isso, a gente viu alguns exemplos no ATM, na suíte, que a gente achou parecido, mas nós não tínhamos, né, Rafael, conhecimento na parte de painéis, enfim. A gente tentou ver alguns como que funcionavam, tivemos algumas dificuldades. E aí a gente algumas não, bastante dificuldade, né? E aí a gente combinou com o Alceu uma agenda e o projeto que a gente vai mostrar para vocês, resumidamente, eu acho que isso é uma das coisas que é fundamental citar, a gente fez ele praticamente em uma tarde. Claro que depois teve muito trabalho do Rafa, principalmente em melhorar ele, em deixar ele mais fácil de usar, enfim, novas funcionalidades. Mas o trabalho em si a gente fez ele praticamente em uma tarde ali com o auxílio do Alceu. Eu vou compartilhar a tela agora, estou acessando lá na Multinova,
e mostrar um pouco, então, do funcionamento dele e explicar, então, a partir dessa contextualização, como que ele está elaborado, tá? Vocês estão visualizando minha tela, acho que agora. Beleza. Beleza. Então tá, até para vocês saberem também, eu e o Rafa, a gente fez um levantamento outro dia, a gente montou todo o help do OTM Suite aqui, hoje a gente já tem mais de 50 programas rodando aqui dentro do OTM, tá? E todos eles, a gente fez um sumário e com o arquivo de cada um deles, com o help de cada um deles, tá? Então, tem alguns que estão em construção ainda, enfim, que a gente está trabalhando, outros estão em validação, e a gente procura, então, manter toda essa parte da documentação também atualizada, porque é bem importante isso, tá? E isso até os usuários nos cobram. Bom, falando um pouquinho da tela ali de logística, então a gente chama a tela do caminhão ou a tela de montagem de carga, ela está aqui dentro da logística. Como eu falei para vocês, então, o usuário vai filtrar a filial, aqui ele até já traz a filial que ele tem permissão. Ele não filtra a filial, tá? O usuário não tem acesso a esse parâmetro, é só porque nós somos administradores. Isso, na verdade ele já traz preenchido esse campo para ele, né? Nós filtramos porque a gente enxerga todas. Essa data final é até qual prazo que ele quer enxergar os pedidos. Aqui ele pode gerar uma carga, por exemplo, com pedidos liberados, bloqueados ou ambos, né? Normalmente ele pede para o comercial liberar se precisar, por isso que eles pediram esse parâmetro. Às vezes eles geram com ambos, né, Rafa, para já fazer isso. Em ambos. Aqui, então, vem o primeiro filtro que é bem importante, que eu falei para vocês. Hoje a gente tem dentro do nosso sistema ERP, até para vocês saberem, diferente de alguns dos clientes, a gente utiliza o Effective hoje como nosso sistema ERP, tá? A gente tem o cadastro de rotas dentro do sistema ERP e essas rotas estão vinculadas aos clientes. Então, quando ele vem aqui e seleciona uma determinada rota, aqui a gente, por exemplo, na matriz tem mais de 60 rotas, ele já filtra as rotas, inclusive, para cada unidade. Então, ele pode filtrar uma determinada rota ou selecionar todas. Normalmente, eles filtram uma rota, né, Rafa? Normalmente, eles filtram uma rota. E aí, a gente começa a trabalhar com alguns filtros também que envolvem estoque. Então, em relação ao estoque, eu quero o pedido completo, ou seja, tem que ter estoque de tudo. Eu quero item completo, então tem 5 itens, um dos itens tem estoque e é para atender todo aquele item. Ou não, eu quero parcial, ou eu nem quero validar estoque, enfim. Então, aqui a gente tem diversos filtros, né? Normalmente também eles trabalham com pedido completo, né, Rafa? A maioria deles, sim. Em alguns casos específicos, eles trabalham com um item parcial. E aqui a questão, se eles vão considerar amostras, pedidos de amostra, sim ou não, ou considerar ambos. Hoje nunca. Até hoje eles não... A amostra não faz volume, né? Então... Então, normalmente, eles não estão levando em consideração as amostras. E pedidos de transferência, o que seria isso aqui? A gente tem muita transferência entre as unidades, porque o produto é produzido no Rio Grande do Sul, mas São Paulo vende lá para o mercado de São Paulo. Então, a gente transfere para a unidade de São Paulo e a unidade de São Paulo fatura para o cliente. Então, aqui a gente pode trabalhar com as transferências, tá? Isso. Aí, detalhando só, se tu clicar, se deixar como sim, ele vai trocar os filtros de cima, e aí sim vai habilitar o campo de filial lá em cima. Isso. E daí eles vão dizer qual é o filial de origem e qual é de destino. O campo rota também troca. Então, eles conseguem agrupar, fazer uma carga da filial para outra filial, com base nos pedidos que eles já têm programados. Então, aqui eu vou até colocar não, que aí a gente vai pegar os pedidos de venda. E aqui a parte de transportadora, ela não é um filtro, né, Rafa? Ela é usada para depois, né? Ela é um tipo de cadastro. A gente está usando para tentar determinar o tamanho da cubagem dos caminhões, mas ainda não está sendo usado plenamente. Sim.
Bom, eu vou gerar aqui, então, a informação, e essa é a tela inicial. Então, o que acontece? A gente criou um painel aqui, com diversos objetos, depois a gente vai mostrar ali na programação para vocês. Aqui na esquerda eu tenho todos os pedidos que se enquadraram naquele filtro. Aqui eu tenho as informações como data que tem que embarcar, para qual cidade que é, qual que é o número do pedido. Então aqui a cubagem, ele veio lá do cadastro do produto, já cruzou com a quantidade do pedido, quanto que tem em aberto. E aí aqui a gente criou um campo editável onde, embora ele traga a quantidade em aberto, o cara pode simular quantidades menores que a quantidade do pedido, qual que é o valor do pedido, e aqui algumas informações de qual que é a unidade de medida e peso do produto. E aqui, inclusive, a gente já calcula um valor de frete previsto. Como é que é feito o cálculo, Rafa, que eu não me lembro? É pela rota, percentual da rota. É pelo percentual da rota, né? Ele pega do pedido, um dos acréscimos lá. Isso, então... Só complementando, se tu alterar a quantidade ali, ele já recalcula os campos de cubagem, valor de frete, valor de pedido. E ainda ele já coloca uma informação da quantidade múltipla. Então ele não deixa tu digitar uma quantidade que não seja múltipla. Eu digitei 100, por exemplo, ele ignorou e ele trocou para 20, que eu acho que é o múltiplo do... Ele estava 120 antes, né? Sim. Tá. Aqui tem uma questão também, esse campo ele vem em vermelho porque o pedido está atrasado, se eu não me engano, ou como é que é? Deixa o mouse em cima que ele mostra. Ele vai mostrar se é urgente ou não. Aí essa classificação do urgente tem algumas regras de negócio, né, Rafa? Eles estão usando como observação hoje. Tá. A observação 998. Ali, se tu deixar o mouse na cidade, aparece... Isso é uma coisa bem legal também que a gente não sabia e o Alceu passou para nós. Então, aqui passando o mouse em cima da cidade, a gente programou, depois a gente vai mostrar lá, que ele expanda as informações daquela linha que a gente está selecionando. Porque nós tínhamos o grid bem grande aqui, né, Rafa, e não ficava bom daí, né, para visualizar. Eu até tentei colocar ali embaixo naquele espaço vazio, só que eu deixei até a programação por trás, mas não ficou legal. O pessoal preferiu deixar assim na tela quando bota o mouse em cima. Então vai passando aqui e ele vai visualizando as informações. Bom, o que a gente tem aqui de bem importante antes que a gente comece a simular a carga? Então aqui a gente tem um campo EDT, também um campo editável, onde a gente sempre traz que o caminhão é de 80 metros cúbicos, que é a grande padrão que a gente trabalha, mas o cara pode alterar tanto o tamanho do caminhão quanto o percentual de margem aqui, tá? Então, isso dependendo do tipo de produto, enfim, eles também fazem esse tipo de alteração. Acho que aqui, basicamente isso, né, Rafa? Posso começar a fazer algumas simulações, né? Pode. Então, tu sempre começa editando a quantidade do caminhão ali, a cubagem do caminhão, e colocando a margem de segurança. Por que tem que ter a margem de segurança? Porque os produtos são muito flexíveis. Então, nem sempre eles se adequam à quantidade que está no cadastro. Tem que sempre ter uma margem para mais ou para menos. Então, com base nessa margem de segurança, o caminhão vai aumentando, vai ir trocando de cor, de verde, amarelo e vermelho, igual uma sinaleira. Pode jogar alguns aí para o outro lado. Sim, eu vou começar. Então, uma coisa bem legal que quando a gente começou a fazer até não estava funcionando 100% e o pessoal aí da equipe técnica fez em questão de um dia para outro, eu acho, né, Rafa? Nossa, é questão de a gente poder fazer uma múltipla seleção aqui. Então, com o Ctrl, por exemplo, eu posso clicar com vários e eu posso arrastar aqui para o lado. Então, conforme eu vou arrastando aqui para o lado, ele já vai calculando o caminhão, tá? Então, vamos pegar esse cara aqui que é gigante, são 60 metros cúbicos. Esse cara aqui já estourou nossa capacidade, tá? Então, aqui eu posso não vai caber, ok, não vou mandar esse pedido. Vou vir aqui e vou tirar esse pedido.
ou vou vir aqui e posso retirar todos os pedidos. Então, isso aqui ficou muito prático, o pessoal gostou muito, assim, de poder marcar vários e poder arrastar, jogar para o lado. Tá? Deixa eu pegar uns aqui com uma cubagem um pouco maior. Então, aqui, ó. E aí eles vão fazendo as simulações, eles vão analisando, enfim. A gente já ordena aqui por data de embarque, então já traz do mais velho para o mais novo. Então, aqui já tem algumas ordenações padronizadas, e aí ele vai trabalhando até fechar o caminhão. Tá? Então, aqui ele pode estar... Então, tem capacidade, vamos ir colocando mais coisas aqui. Esse aqui já vai passar. Vou pegar mais esses dois aqui. Então, aqui ele já vai ficar em amarelo, porque ele está dentro do limite de segurança, ele está um pouco acima do limite de segurança, mas ele não ultrapassou a quantidade cúbica permitida dentro desse caminhão, tá? Uma coisa que a gente não tratou, né, Rafa, até me corrige se eu estou falando besteira, é de trocar a cubagem do caminhão depois que começou, né? Tem que limpar tudo aqui, né? É um pouco mais complexo. Eu tentei tratar, mas não deu muito certo. Não estou pensando como fazer. Mas não... Se eles tomarem como princípio começar pela cubagem, não tem erro. Exato. E de qualquer maneira ele vai salvar a quantidade que tiver ali no que tu colocou, mesmo que tu coloque depois, só não vai apresentar em tela. Uhum. Então, aqui, se eu acrescentar mais um pedido, ele já vai estourar, já vai dizer que não vai ter espaço para esses produtos, tá? Então, aqui estão todos os pedidos que foram gerados nessa carga, tá? E após efetuar isso, enfim. Aqui também a gente colocou, né, Rafa, toda a parte de aparecer os dados, né? É a mesma tabela. O que modifica, conforme o Alceu nos ensinou, é apenas um parâmetro lá, que é 1 e 0. Então, o que está no lado esquerdo é 0, o que está no lado direito é 1. Isso. A gente já vai entrar na parte da programação daí, que o Rafa vai explicar melhor, tá? E aí, aqui, ele salva a carga. Depois, então, ele salvou, limpou a tela, e aí aqui a gente criou uma outra tela de consulta de simulações. Só uma coisinha antes, Diego, volta lá na tela. Pode falar. Volta lá no programa. O pessoal da Otimiza também desenvolveu uma outra coisa para nós, que é a parte da mensagem de saída. Era muito comum eles saírem do programa sem salvar. Então, se tu tentar fechar, ele vai aparecer uma mensagem perguntando se a simulação foi salva ou não. Isso aí para nós foi muito importante, porque agora eles começaram a utilizar para a impressão do pedido da carga. Então, antes eles não tinham salvo, daí eles iam lá, tem que fazer toda a simulação de novo para poder depois imprimir os pedidos. Foi bem importante para nós isso aí. Perfeito. Antes até tinha essa mensagem, era só botar um hashtag, eu acho, lá na frente de um dos parâmetros, mas aí agora é possível colocar uma mensagem nessa mensagem, né? Botar um texto diferente nessa mensagem. Eu já vou falar, então, a parte da consulta. Então, aqui está a consulta com aquela simulação que a gente fez. A gente ampliou muito essa tela aí. Muito. Isso. O uso dela está absurdo agora. Agora, dentro do drill, então, vocês podem... Então, eu cliquei ali, fiz o drill, ele mostrou os pedidos que estão dentro daquela carga. Ainda aqui o cara pode alterar, né, Rafa? Pode adicionar e remover. Isso. E o PDF. E aí aqui tu pode explicar um pouco melhor, porque esses últimos até eu não acompanhei tão bem, tá? Dá o drill de novo e mostra o PDF. O imprimir aqui? Não, o de dentro do drill. Ah, tá. Entendi. Aqui a gente fez toda a parte de impressão dos pedidos para isso ir para a expedição, tá? Então, isso aqui também está sendo gerado pela suíte, tá? Com código de barras. Hoje eles usam coletor para separar. O coletor é dentro do RP ainda, mas todo o layout do pedido, então, ele está sendo utilizado aqui a partir da suíte, tá? Deixa eu botar aqui 100%.
eu ver se eu acho um que tem mais de... Então, aqui sai as observações, transportadora, endereço do cliente, todos os dados que realmente importam para o pessoal lá. Tu conseguiu pegar um pedido de uma linha de cada pedido. Exato. Não consegui pegar um pedido com mais de uma linha. Aí, Aqui, ó. Pegou. Só porque eu falei. Outra informação importante, antes, quando imprimiam o pedido, não saía o estoque, aí dava bastante confusão, eles tinham que consultar o estoque, enfim. Então, agora a gente sai essa informação aqui do estoque também na emissão do pedido, que isso ajudou bastante eles. Para eles é muito importante que saia a quantidade de estoque, dá um mais nessa tela. Aqui? Não, ali no PDF. Entendi. Só para ficar um pouquinho maior. Uhum. Ali é importante para eles que saia a quantidade de estoque, tanto na unidade do produto quanto em número de volumes, porque alguns produtos são em quilos e às vezes em número de volumes não bate uma inteira. E aí é importante que apareça ali. Aqui eu peguei tudo produtos com unidade. Deixa eu ver se tem alguma coisa em quilo aqui. Não, Metro quadrado. Metro quadrado, que daí, ó. Então aqui eu tenho 6.000 e poucos metros quadrados, mas isso são 83 bobinas que estão em estoque. Beleza. Então, em relação à funcionalidade, pode explicar um pouco esses botões aqui também, Rafa? Sim, é muito comum para eles agora também fazerem pedidos, 2 simulações de cargas para rotas semelhantes. Elas não são iguais, mas eles conseguem, o caminhão consegue, no mesma viagem, fazendo as 2 rotas. Então, eles pegam e agrupam as 2 rotas, selecionando 2 cargas, e aí clicando nesse botão que agrupa. Isso. Ele já faz a soma, já soma tudo e agrupa todos os pedidos que estão dentro. Essa aqui Ele é um só exemplo. não valida se vai bater com o tamanho do caminhão. O que ele faz de validação? Ele valida se é o mesmo usuário, se é o mesmo... até o usuário não mais, a gente tirou. Se é a mesma cubagem, se é os mesmos parâmetros que foram utilizados. Ele só não valida a rota e o usuário, então. Aí o botão de menos ele exclui a rota. E esse aí é uma funcionalidade que a gente estava desenvolvendo, esses últimos 2 aí, antes de eu sair de férias. Então, eu não sei se vocês estão usando. Mas esse é para enviar para o comercial, para aprovar a carga. E o outro, daí é o comercial que clica aí, pode clicar. E aí ele vai dizer se aprova sim ou não. O campo filial não aparece, tá? É só para nós. Daí ele já diz mais para o canto da tela ali se está aprovado ou não. Está aprovado ou não, se foi enviado. Aqui a gente ainda não enviou, né? Deixa eu clicar aqui. Esse aqui ainda não está funcionando direito, eu acho. É que não sei se tu pode enviar. Pode ser também. Pode ser que eu não tenha permissão. Mas só a ideia não pode enviar, tá? Tem esse detalhe. A ideia é fazer esse workflow do pessoal da expedição com o pessoal do comercial para aprovar os pedidos que vão ser entregues. E posteriormente até fazer essa parte lá na separação. Então vai dizer quem que fez a carga e quem que confirmou, enfim, quem colocou o material para dentro. Perfeito. A gente já tem várias melhorias mapeadas. Então, por exemplo, hoje nosso ERP ele até tem o módulo de cargas e depois a parte de faturamento em lote. A gente ainda não está gerando a carga no ERP. É uma melhoria que a gente quer fazer. Outra coisa, a gente tem docas diferentes dentro da empresa. A ideia é quando daqui a pouco faça a simulação, já direcione para determinada doca. Então, a gente já tem várias ideias, né, Rafa, de melhorias, enfim, coisas que o pessoal também vai pedindo. E a gente vai botando num backlog ali para futuramente desenvolver. A gente está aprimorando bastante isso aqui, né? Então... ali, ó, é que tu não marcou para enviar. Por isso que não foi. Exatamente. Aí agora ele faz o envio. Agora enviou. E agora eu poderia aprovar, né? Sim. Mas eu não tenho permissão. Não tem permissão. Isso aí. Agora o pessoal vai dizer, mas que carga é essa? Eu vou excluir ela depois até. Bom, acho que agora a gente pode ir mais para a parte de programação. Eu não sei se alguém tem alguma dúvida
em relação a regras de negócio, enfim, em relação à parte mais de negócio e menos a parte técnica. Fiquem bem à vontade. Diego só vai ter que aumentar essa tela. Sim, eu vou colocar um... Eu vou ter que botar um óculos mais forte, então. Acho que ele tem o zoom aqui. Na barra, Diego. Na barra de ferramenta. Aqui? Ali. Tá, beleza. Boa. Tá todo mundo enxergando aí? Tá todo mundo visualizando bem? Bom, Rafa, agora tu vai ter que me ajudar, que essa parte tu conhece melhor que eu, mas vamos lá. Então... o código-fonte daquele painel em relação ao Make Panel é isso. É 50 linhas, basicamente. Sendo que boa parte é do SQL que monta que preenche o caminhão, tá? Então, eu vou explicar um pouquinho o que é cada elemento dele aqui. Ao seu, se tu quiser complementar, Rafa, também vão ser muito bem-vindos os comentários de vocês. E se o pessoal tiver dúvida, também pode ir falando. Então, na verdade, aqui a gente colocou toda a parte do Make Panel. Aqui está aquela parte da mensagem que o Rafa comentou, que foi desenvolvida recentemente. Então, se tu coloca só o hashtag, ele no carga hashtag, ele faz aquela mensagem padrão, né, o seu? E Exato. Se tu colocar a mensagem mais um hashtag, daí ele faz toda a mensagem que tu quiser. Só um comentário, Rafael e Diego. Vocês mencionaram a equipe técnica da Otimiza nos atendeu. Na realidade, vocês que fizeram um processo colaborativo. Sim. Vocês enxergaram essa oportunidade de melhoria, abriram um chamado para o suporte e, obviamente, em 24 horas o suporte entendeu que isso era relativamente simples de ser desenvolvido e, por isso, disponibilizado. Mas não foi disponibilizado para a Multinova. Isso está disponibilizado na suíte, na versão da suíte. Né? Sim, então, foi uma falha minha aí. Isso, é só para deixar claro a política, né? Então, todas as melhorias, porque existem outros clientes que também têm feito isso, né? Todas as melhorias, quando caem no suporte, são disponibilizadas na suíte, na plataforma de maneira geral. Então, esta sugestão de vocês de customizar a mensagem num evento de fechar uma janela, ela está disponível na suíte por sugestão do Rafael e do Diego. Uhum. E também a parte de múltipla seleção também, né? O seu que também não estava... Também. Essa foi a primeira sugestão naquela... Eu fui até a Multinova tomar um café com vocês, bater um papo, e aí nasceu essa brincadeira aí. Exato. Então, aqui os elementos, a gente tem alguns make queries. Quais são esses make queries? Basicamente, a gente tem o quê? Vou tentar colocar aqui do lado, vamos ver se a gente consegue visualizar. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4 make queries principais, tá? Então, eu tenho esse aqui, o da legenda, que é esse aqui é da capacidade, né, Rafa? E aí, aqui eu tenho um que é oculto, se eu não me engano, né, que a gente colocou. Que é para controle. Isso aí, para controle. Exatamente. Então, visível, a gente trabalhou com 5 make queries, porém um deles está oculto, ele é mais para controle. Tá? Os botões, então eu tenho o botão de adicionar, o botão de excluir, o botão de limpar tudo e o botão de salvar. Tá? O caminhão é uma imagem. Então, se a gente for olhar aqui o caminhão aqui, ele é uma imagem. E a barra, ela é feita através desse comando SQL aqui, que lê nossas tabelas lá e faz um cálculo que a gente trabalhou ali mais ou menos com os tamanhos, enfim. E aí ele pinta é um item texto
que ele pinta ali, dependendo da cor, se é verde, se é amarelo ou se é vermelho, tá? Então, esse select aqui, ele é o que faz essa barra aqui, tá? Então, conforme eu vou preenchendo, o select lê essa tabela que a gente colocou aqui e pinta aqui de verde, amarelo ou vermelho. E aqui eu tenho os comandos de cada um dos botões, o que ele chama, qual ação que ele chama. Então, do adicionar, do excluir, do limpar e do salvar. Então, vocês vejam que o código-fonte é muito pequeno. A gente demorou, como eu falei, uma tarde para desenvolver isso. Depois teve várias rodadas, mas foram tudo melhorias, tá? E aí, esse é o outro, que é o dos make queries. Então, aqui dentro dos make queries, a gente tem vários blocos de informações, tá? Então, a parte da legenda, da capacidade, incluir ou excluir linha, enfim, salvar a carga. Então, a gente tem todos eles montados aqui dentro. Então, o que é a parte da legenda? Cara, basicamente, a gente tem um EDT com a capacidade e com a margem, e a gente tem uma tabela, que é a TB carga legenda, que tem essas informações. E aí a gente vai trabalhando nela, vai atualizando os dados nela. Tá? Informação de capacidade aqui. Então, aqui também a gente mostra isso. Então, conforme está lá, a gente... Qual que é a capacidade e a margem. Ô, Diego. Oi, pode falar. Mostra ali o bloquinho da capacidade de novo. Claro. Beleza. E mostra lá no painel o que esse bloquinho de meia dúzia de linhas faz ali. Então, na verdade, é esse cara aqui, é o da capacidade. Então, eu tenho 3 campos, sendo que 2 são editáveis. Isso. Então, é basicamente isso. Aqui é make query puro. Eu tenho um EDT do capacidade e da margem. E aqui eu tenho um SQL que traz a ID, traz a capacidade, traz a margem. E aqui ele calcula o limite de segurança de acordo com as duas informações aqui. Tá? Então, ele é bem super simples. Aqui a gente só ocultou os grids, enfim. Ocultou os botões também. A gente teve que trabalhar tudo por sessão, né, Rafa? No começo a gente não tinha feito sessão, e aí entrava mais de uma pessoa ao mesmo tempo, pegava os pedidos. Aí apagava os dados da outra, ou começava a agrupar as duas, porque a gente fez um ID por role não, né? Mas isso, hein, Diego? Isso porque vocês optaram em não trabalhar com tabela temporária, né? Isso. A gente não trabalha com Global Temporary Table porque a gente não gosta para depurar isso. Tu não consegue executar no Toad depois, enfim, tu não visualiza os dados. Então, a gente preferiu trabalhar com campo de sessão e tratar a sessão aqui nos make queries. Tá? Ok. Então, isso aqui é basicamente... relativo a esse cara aqui, super simples, tá? O de legenda é mais simples ainda. Na verdade, ele aqui até tem os EDT, mas ele não precisaria ter os EDT, né, Rafa? Seria só a legenda. Acho que a gente copiou de um para o outro e acabou ficando. Eu acho que eu esqueci ele ali, mas tudo bem. Exatamente. Depois eu dou uma olhada. Mas esses EDT, eles na verdade não existem. Então... Vocês não estão editando nada, né? Exato. Exato. Tanto é que nem tem o campo aqui do 1 e do 2 para editar. Então, também, ele está ali, mas ele não faz nada. Lembrei por que está ali. Eu tinha criado... Eu tentei criar a legenda e a capacidade no mesmo make query, aí não deu certo. É verdade. Dois. Em vez de ter esse e esse, o cara podia ter os percentuais aqui, né? E meio que editar aqui já, né? Isso. E aí depois a gente achou mais fácil separar e acabou ficando. Esse não existe. Esse é aquele lá que eu te falei o nome do cliente. Uhum. Então aqui a parte do nome do cliente ele mostra todas as informações, né?
pegando da carga todos esses dados. A gente usou o Union Table para isso, daí. Mas acabamos tirando ele porque daí ficou ruim pro pessoal. Aí o que a gente fez? Vai lá no lista de pedidos disponíveis. Aí não, a gente... na programação mesmo. Ah, sim, já vou ir para lá. Aqui tem a tela dos parâmetros, então, só para então, que é aquela tela inicial. Deixa eu fechar e entrar de novo. Então, essa tela inicial dos parâmetros é este cara aqui. E esse cara, basicamente, chama um TLI que faz toda a parte de gerar os dados dos pedidos no banco de dados. Então, ele chama uma rotina que trata isso. Tá? E depois já chama o Make Panel. Então, ele também é bem simples. A lógica está lá no banco de dados para justamente, de acordo com todos esses filtros, criar essa tabela aqui dos pedidos. Tá? Criar não, inserir os dados nela. Tranquilo até aqui? Agora vamos para o principal, então, digamos, que é o lista de pedidos disponíveis. Então, aqui é isso que o Rafa falou. A gente trabalhou com um parâmetro de ação, onde a ação 0 é esse lado esquerdo e a ação 1 é o lado direito, né, Rafa? Isso aí. Beleza. Então, aqui a gente tem uma query. Aqui a gente usou o CHR7 para justamente mostrar, exibir aquelas informações quando passa o mouse. Isso a gente não sabia que existia também, foi bem útil e a gente já está começando a usar em outros programas, né, Rafa? Sim, tem bastante, eu tenho acho que uns 5 programas que eu estou usando isso. Aqui a gente tem a questão do urgente, que a gente pinta a coluna de vermelho, enfim, tá? E aí a outra query, quando é 1, então ela só tem então aqui, ó, seleção igual a ação, ó. Então, não, quando é transferência igual a 1, ele faz uma outra query. É uma outra, tabela, muda todo o parâmetro. Tu não mostrou, mas ele muda toda a lógica e não mostra o estoque mais, porque os diretores não querem que a outra filial veja o estoque da filial. Então, ele mostra vários campos que são úteis para a filial de destino, não para a filial de origem. Perfeito. Mas aqui o filtro de seleção é esse o cara que comanda, né, Rafa? Comanda se vai para um lado para o outro. Isso, se é 0 ou se é 1. Então, vocês vejam que se a gente não tivesse essa questão da transferência, com uma única query, a gente conseguiu fazer esses dois, um único make query, a gente tem ele duplicado aqui dentro do painel, só passando ação 1 ou ação 2, que é ação 0 ou 1, né, no caso. 0, isso aí. A 2 então, aqui, é oculta. Aqui, ó, 0 é o da esquerda, 1 é o da direita. Então, ficou super simples isso dentro da programação. Tá? E aqui a gente tem a parte de... esse aqui está sendo usado, selecionar a carga. Sim, esse é aquele oculto, né? Isso, esse é aquele oculto. Ele faz a parte de selecionar a carga, selecionar o pedido para jogar para um lado para o outro. Isso aí. E aqui a gente tem incluir ou excluir uma linha, que a gente faz o update na tabela, e a gente grava na OTM mensagem, e a parte de salvar a carga, que chama uma rotina no banco de dados. Então, assim, vocês vejam que a gente fez toda essa tela, aqui a gente tem em torno de 400 linhas, e aqui a gente tem mais umas 50 linhas, mais ou menos, só que tem várias em branco. Então, com, sei lá, menos de 500 linhas, claro, tem toda a parte de banco de dados, mas que é bem simples o que está no banco, né, Rafa? Não é nada muito complexo. Então, com pouco código, a gente conseguiu desenvolver tudo isso. A parte de filtros ali eu dei uma caprichada, Diego. Ah, tá. Tá um pouco mais complexo do que o normal. Mas é mais a parte de filtros mesmo, né? Para trazer os pedidos por causa de todos os parâmetros. Daí enfim, de cada modelo de negócio.
E o que ficou um pouco maior aqui é em relação à impressão do pedido mesmo, né? Deixa eu entrar aqui na de consulta. E essa... Não estou mais tratando, também fiz por rotina do banco. Ah, que fez uma rotina do banco para o SQ, né? Já tirei aí da tela também. Que daí agora eu consigo usar essa rotina para qualquer programa que eu quiser. Para poder imprimir pedido, para gerar qualquer tipo de documento. A gente, tu gravou numa tabela isso, né, Rafa? Sim, ele grava numa tabela. Aí. Mas essa então aqui é toda a parte consulta tem uma tralha. É isso aí que ficou o SQ, ficou isso aí. O SQ ficou só isso aqui. Se a gente precisar imprimir o pedido em outro lugar, é só chamar a rotina que gera os dados nessa tabela e esse SQL aqui dentro do SQ. Então também ficou bem simples isso. Alceu, quer complementar alguma coisa que a gente esqueceu? Rafa, quer complementar aí também? Enfim, vamos lá. Se o pessoal também tem dúvidas. Do painel acho que ficou bem explicado. Só se o pessoal teve alguma dúvida mesmo. Eu só vou fazer 2 comentários. Primeiro, parabenizar vocês. Eu fico bem feliz quando... Na realidade, a gente falou de cliente, mas nós temos aí nessa apresentação um cliente e um parceiro, né? O Rafael é analista de negócio, é isso, né, Rafael? Lá da Multinova. E o Diego é um consultor de tecnologia, parceiro nosso, que utiliza, então, da TGV, que atende clientes. A Multinova é nosso cliente enquanto plataforma, mas enquanto consultoria é cliente desse parceiro de longa data, que é o Diego. Então, a gente fica bem feliz vendo a utilização. Para nós tem um grande valor o cliente e o parceiro está falando para clientes. E segundo, parabenizar vocês. Eu vi o embrião dessa coisa. Como eu disse, eu tive para bater um papo com vocês numa tarde na Multinova e a gente... eu dei algumas ideias, né? Foi muito mais uma troca de ideias do que necessariamente uma construção. E vocês utilizaram muito bem os recursos da plataforma. A própria condição de edição de campos, o relacionamento entre parâmetros, até escrevi no comentário, né, o que a gente chama de parâmetros derivativos, isso é bem importante, vocês utilizaram bem, são recursos nativos da plataforma, e quem assistiu outras lives, né, a gente defende na Otimiza a ideia, que enquanto tecnologia, enquanto levar a plataforma para um conceito de low code, que é justamente esse, você escrever pouco e usar um grande benefício. E além disso, esse escrever pouco, ele tem que também demandar um pouco, um esforço pequeno. E esse esforço, ele é inversamente proporcional à concepção do modelo. Então, a grande sacada não está na linha de código, está em pensar o modelo, pensar e ter clareza no que se quer. E isso, naquela tarde, quando eu tive com vocês tinham clareza, vocês já tinham uma ideia de que queriam um caminhão que fosse sendo preenchido, que eu pudesse ter um grid para seleção de pedidos, que num grid destino eu pudesse, de uma certa forma, arrastar esses pedidos, que eu pudesse medir a alocação desse caminhão com base numa capacidade inicial, e é ali que está o grande segredo, a grande sacada do uso da plataforma. Então, reforçando, parabéns, show de bola, a gente fica bem feliz, né? E quem sabe esse aqui é a primeira de outras lives que a gente vai poder contar com clientes apresentando, porque temos outros clientes também que estão se aventurando em usar a suíte, né? E quem sabe a gente pode ter a oportunidade de ter esses outros clientes também se empolgando e apresentando as soluções que tem feito dentro de casa. Só um comentário ao seu. A gente veio com toda essa ideia montada para ti porque alguém pensou nisso antes. Então, o pessoal lá na fábrica, lá no chão,
onde está trabalhando é que pensou nessa ideia e conseguiu desenvolver alguma coisa já em Excel. A planilha que veio para nós era bem crua, o cara tinha feito quase tudo fixo, ele não sabia mexer em Excel. Ele fez do jeito que ele achava que tinha que fazer. Então, ficou muito bom e a gente quis passar isso para a ferramenta, né? Porque a ferramenta tem muito mais capacidade. Uhum. Automatiza muito essa parte de cubagem, de pegar os dados lá do banco e já trazer pronto para o cara. Então, a gente precisava disso. Isso aí foi uma baita de uma ajuda que a ferramenta melhorou muito o nosso processo de logística e ainda está melhorando, né? A gente tem muita coisa para evoluir ainda e como eu falei... Há quanto tempo que a gente estava pensando nessa ideia aqui, né, Diego? Exato. Há mais de 2 anos que a gente estava tentando desenvolver um negócio com essa planilha do cara. Exatamente. E para vocês terem uma ideia, a logística, como eu falei, é um custo bem considerável dentro da empresa, né? Então, a própria direção também viu com muito bons olhos esse projeto e apoiou bastante a gente nesse projeto, né? E a gente botar esforço nesse projeto. Então, isso também foi bem importante. E até um adicional aí foi o assunto da primeira live, mas a gente também já se aventurou um pouco mais em painéis, só para vocês. A gente fez todo um cadastro de contratos, onde eu tenho aqui um pouquinho diferente, eu tenho a parte de painéis relacionados, tá? Então, a gente está começando a implantar isso lá internamente também. Então, a gente tem a parte de contratos, vigências, quais produtos estão vinculados, enfim. Então, tudo isso a gente também já está começando a tratar com painéis dentro do OTM, tá? Então, a gente também está expandindo isso para outras áreas. Muito bem. E, Diego, e se alguém quisesse entrar em contato contigo para buscar um apoio teu, porque a gente é parceiro, como é que faz? Sim. Acho que tu pode mencionar ou deixar aí nos comentários o teu contato também, né? Sim, é bem tranquilo, até se quiser trocar ideias quanto, enfim, a como que a gente desenvolveu isso ou outras aplicações e até em relação ao meu trabalho, eu passo ali depois, bem tranquilo, assim, e hoje nos clientes eu atuo em torno de umas 10 a 12 empresas e 5 a 6 já tem OTM, outras a gente está implantando em 2 nesse momento e a gente está tendo resultados bem positivos, bem legais. Eu acho que isso que é bem importante. Depois eu passo ali as informações, pode deixar. Eu ia falar a própria quantidade de botões que tem aí na tela, a própria Multinova pode voltar e falar de mais cases aí de coisas construídas. Não, com certeza. A gente, como eu falei, a gente já fez mais de 50 programas aqui dentro e cada vez mais a gente vem utilizando o OTM para isso. E é bem importante a gente também salientar que tudo isso integrado ao RP, com os dados do RP, respeitando regras de negócio do RP, respeitando tabelas do RP, tudo isso integrado, não é nada... o RP é uma coisa, o OTM Suite é outra. Não, é tudo integrado. Acho que isso é bem importante salientar também. Ótimo. Muito bom. Alguém mais gostaria de fazer algum comentário? Aproveitar a disponibilidade do Diego e do Rafael. Eu estou colocando aqui só meus dados aqui, enfim, e se alguém depois, qualquer dúvida, é só entrar em contato. Eu vi que o Joel, tu está por aí? Estou tentando aqui. Olha ali, ó, tá muito bem acompanhado. Tu conseguiu, bateu a saudade aí ou não? Pois é. Parabenizar os dois ex-colegas aí. Tive a oportunidade de trabalhar com os dois. Um belo trabalho. Eu sei o quanto que a Multinova queria esse projeto, né? Até a gente já tinha tentado com outras ferramentas e não tinha sido possível, né, Diego e Rafa? Isso. E aí agora com a OTM Suite foi pelo jeito barbada aí, né?
Tu te encorajou, Joel, a fazer uma apresentação das funcionalidades que tu está desenvolvendo lá na Cinex também? A gente tem vários cases lá, né, o seu? Dá para escolher, né? Eu vou continuar cutucando a tua participação do Francis aí para teu colega lá para apresentar. Uma hora dessa a gente apresenta. Tá bom, legal, então. Até legal contextualizar, o Joel trabalhou na Multinova ali, trabalhou com nós, a gente tentou fazer um projeto desses com a RP, né, Joel, e não saiu do chão, enfim, a gente olhou algumas soluções especialistas no mercado, veio o orçamento de 100, 200 mil para fazer, claro, eram mais coisas, mas, tipo, isso não fazia completo, por exemplo, essa parte das cargas, enfim, de avaliar a cubagem, então o Joel pode atestar aí, alguém de fora agora que pode atestar isso. Exatamente, a gente teve algumas apresentações, mas toda a solução que vinha era engessada e não atendia por completo, né, Diego? Exato, e custava uma fortuna. E que custava uma fortuna, até eu posso dar um exemplo até da própria Cinex, empresa que eu trabalho hoje, né, a gente fez um projeto de margem que a gente orçou com o ERP, e o orçamento, o início era para metade de 2022, e o custo 3 vezes maior do que a gente gastou com a OTM, que em quantos dias? 60 dias, eu acho, né? Já estava no ar e a gente já está utilizando, né? Então, realmente, a plataforma, mais o conhecimento do pessoal, claro, agrega bastante, né? Muito bem. Leandro, tu está por aí? Gargione? Enquanto isso, eu posso fazer um comentário? Leandro. Oi, Silvana. Pode sim. Um comentário bem importante, um pedido. Rafael, Diego, se vocês puderem escrever algo sobre essa experiência em 2 parágrafos, não mais que isso, e nos encaminhar para que a gente possa, na verdade, divulgar isso na nossa rede, se vocês autorizarem, a divulgar isso na nossa rede, porque aí acho que a gente tem uma possibilidade de chegar em um monte de contatos. Então, era bem importante os 2 parágrafos só falando sobre o quanto esse projeto e a qualidade disso e a própria facilidade como low code, ou quase low code, ele se apresenta. Então, só um pedido assim, meio direto. E também, Rafael, te dizer que tu tem um sobrenome fantástico, um sobrenome que eu tenho uma memória muito boa, é o sobrenome dos meus avós. Olha aí. Isso mesmo. Eu também tenho por tudo. Aí. Mas para mim é um sobrenome bem importante, meus avós foram muito importantes para a minha criação. Bacana, pode deixar que a gente vai fazer, sim, Silvana. Faz, por favor, obrigadão. Eu tinha chamado o Leandro, porque o Leandro é um consultor da Otimiza que consome muito desenvolvimento de plataforma, e queria a opinião dele a respeito do que ele viu ali do pessoal. Boa noite a todos. Eu achei bem interessante, bem criativo, bem oportuno, como um desenvolvedor da própria plataforma da Otimiza, achei a ideia muito boa, e o capricho no desenvolvimento de vocês, usando bastante as funcionalidades que a própria ferramenta disponibiliza, usando bastante o banco de dados, que isso deixa o código limpo, isso deixa a ferramenta também, a própria aplicação mais rápida, e interessante em si da aplicação que vocês criaram de preenchimento da carga em si, que eu acho que eu vejo em clientes que eu vou, isso às vezes na logística o pessoal quebra muito a cabeça isso. Então seria uma pequena ideia, um pequeno estupim, de repente se a gente conseguisse, não sei se otimiza ou em parceria ali, de repente poder isso virar, né, Rafael, de repente algum produtinho, alguma coisa que pudesse ser, pelo menos, criar um template, pudesse ter degustação para algum cliente, né? Porque eu achei bem interessante esse trabalho que eles fizeram. Legal, a gente agradece. Podemos evoluir para, sim, ir para a loja de templates aí da Otimiza. Isso. Até o Rafael ali, ele foi meu aluno ali no último treinamento, né?
eu notei desde o início que era um cara que se puxava bastante. E agora a gente vê o resultado ali, claro, teve ajuda do suporte da Otimiza e tudo mais, porque eu dei só uma partezinha do que é o TM Switch ali, que foi Make Query, mas ele se puxou, ele foi para a parte de painéis, ele construiu, muito bem construído, e meus parabéns, Rafael. E o Diego também, os parabéns por ter acompanhado. Beleza, obrigado. Obrigado, Leandro. Obrigado ao seu. Enquanto clientes da OTM Suite, vocês têm o grupo de usuários ali da OTM Suite, então vocês também ali podem fomentar, trocar ideias, né? Eu estou ainda fazendo um papel de moderador para quando o grupo pegar no tranco, mas aí o grupo é de vocês, né? Então, acho que a maioria, boa parte dos que estão aqui fazem parte desse grupo de usuários aí, troquem ideias, troquem código, troquem formas de fazer. Quando a capacidade chegar num limite, eu modero também com a equipe da Otimiza para poder dar apoio ali. Então, usem o grupo ali, né? Muito bem. Mais alguém que gostaria de fazer algum comentário? Ou alguma pergunta para o Rafael Perotoni, para o Diego? Alceu. Oi, Walter. Tô com vergonha, acho que eu vou ter que estudar um pouquinho mais da OTM, viu? Caraca, meu. Os caras são foda, viu? Cara, é que todo dia eu tô mexendo com isso. Todo dia a gente mexe com banco de dados. O Diego começou me ensinando e agora eu tô ensinando o Diego também. Então, é questão de prática, sabe? A tua formação não é oriunda da área de TI, Se o Walter né? está dizendo isso... Então, eu não tenho nenhuma formação na área de TI ou de programação. Eu estou me formando em engenharia química, tá? Só que eu sempre tive um pouco de uma tendência aí para TI, né? Hein, Rafa? Oi. Química, eu fiz o Senai Química Têxtil há uns 40 anos atrás, tá? Aí vim para essa área. Tu tá indo ao contrário, porra? Mas eu não vou sair da área da TI, eu vou juntar as duas. Show de bola. Muito bem. Então tá ótimo, podemos encaminhar fechar, aí. Rafael, então. Então tá ótimo. Valeu, gente. Parabéns para todo mundo aí, ó. Foi muito show, tá? Beleza, Obrigado pela participação de todos. Mais uma vez, Diego, parabéns. Rafael Perotoni, parabéns para vocês. Que, como eu disse antes, que isso sirva de motivação a outros tantos clientes. Um grande abraço para todos. Obrigado. Um abraço, boa noite. Valeu, pessoal. Valeu. Depois eu vou disponibilizar a gravação para vocês. Valeu, pessoal. Meus parabéns e boa noite. Obrigado, boa noite. Parabéns pelo trabalho e boa noite. Boa noite. Obrigado. Boa noite. Parabéns também e boa noite, então. Boa noite. Obrigado, boa noite. Beleza, então, senhores. Valeu, então, galera. Obrigado aí pela Tudo oportunidade. Bom. Quando precisarem, podem contar com a gente. Tá? Abraço. Um abraço. Grande abraço, Diego. Grande abraço, Rafael. Obrigado.